Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Praia das Pétalas de Rosa. Este livro é de Dorothy Compson e foi a minha estreia com a autora. Esta é uma autora que escreve muito thrillers com romances, consegue uma boa mistura das duas coisas e toda a gente me falava desta autora, eu já estava fartinha de a ver por aí, sempre a ser recomendada, montes de gente que adora estes livros e há bem pouco tempo emprestaram-me este livro como uma recomendação. Muito obrigada, querida Paula, pela recomendação de ler este livro, obrigada por me teres trazido assim o livro de surpresa para eu ler e obrigada pela disponibilidade de eu ter tanto tempo cá em casa para o conseguir ler com tempo e com estado de espírito próprio para ele. Para quem me segue aqui no canal sabe que eu normalmente não leio muito thrillers porque é um género que para mim normalmente não funciona muito bem, normalmente não é a coisa que mais me agrada ler, mas antes de eu falar disso, o que é que fala este livro? Este livro conta a história de Tammy e Tammy é casada e tem duas filhas e a história começa com a vida dela a acabar, por assim dizer. O momento de abertura deste livro é quando chegam polícias à casa dela e prendem o marido dela à frente das filhas. E ela vê a vida dela ali a desmoronar-se toda. Ela não consegue perceber exatamente o que é que está a acontecer, não sabe do que é que ele está a ser acusado e a partir dali surgem montes e montes de complicações. Especialmente quando ela percebe que ele está a ser acusado de assédio sexual. Ela não quer acreditar que o marido seja capaz de fazer isso, não se sente capaz de acreditar nisso, de olhar para o marido dela e acreditar que ele seria esse género de pessoa. E então as coisas ainda se complicam mais quando o marido diz que de facto não fez isso, mas que na realidade estava a trair a mulher e que a mulher que o acusou seria a amante dele. E para piorar as coisas, essa mulher não é nada mais nada menos do que uma das melhores amigas da Tammy. Então, esta é a premissa inicial. Eu não quero contar muito mais porque nos livros de thriller e mistério sinto que o melhor é não saber quase nada da história e eu entrei na história sem saber nada, a não ser que era um thriller com mistério e que tinha romance aqui pelo meio, uma história de amor aqui pelo meio. Não sabia absolutamente mais nada. E este livro é contado em montes de perspectivas diferentes do ponto de vista de mulheres. Portanto, temos a Tammy e depois vamos alternando entre a Tammy e uma das minhas amigas e depois temos algumas outras personagens que vão surgindo e que vão narrando também do seu ponto de vista. E essa parte está muito, muito bem conseguida. A autora tem, de facto, uma escrita incrível e uma capacidade de descrever personagens pela forma como elas pensam, pela forma como elas narram a história. Havia capítulos que eu não precisava de ter lá em cima a dizer quem é que estava a contar a história, porque era óbvio que era aquela personagem e isso está mesmo muito, muito bem conseguido. Bem conseguido também está a forma como as histórias se cruzam e estes mistérios que não são de todo óbvios, portanto, não é aquele thriller que eu logo de início, ok, foi esta pessoa, não foi um thriller que me levou a fazer isso, mas tem montes de outros fatores que eram bastante óbvios e esses, eu não sei se é de mim, mas houve várias coisas aqui pelo meio que fui adivinhando e que fui prevendo e que quando elas chegaram e é suposto acabar ali o capítulo, assim, numa coisa super em suspense, eu já tinha adivinhado isso. Aconteceu-me isso várias vezes. Também senti que aqui a questão da Praia das Pétalas de Rosa, eu senti que essa questão foi muito background, portanto, eu estava à espera que no final se descrevesse muito mais sobre as pétalas de rosa e sobre esta história e que ela fosse contada na íntegra, mas esta parte da história das pétalas de rosa fica assim sempre como simbolismo e nunca se chega a desenvolver. Se calhar foi uma percepção minha, errada, mas eu fiquei sempre à espera que eles chegassem a um ponto em que contassem a história toda e que daí tirassem altas conclusões, não sei. Agora, é um livro com bastante ritmo, porque a parte final de cada capítulo acaba precisamente num cliffhanger, acaba precisamente ali a deixar-nos curiosos, mas é um livro bastante longo, tem mais de 500 páginas e muita informação por vezes é repetida porque temos personagens diferentes a cruzarem-se e a obterem informação e isso para mim às vezes eu achei um bocadinho desnecessário. Agora, de tudo o que é que eu achei deste livro? Como eu já disse, eu normalmente não leio thrillers e nunca me tinha acontecido ler um thriller e dizer pá, isto é espetacular, afinal eu até gosto muito de thrillers, só que eu não tinha encontrado o livro certo. Mas eu estava convencida que ia ser este livro. Eu estava convencida que ia ser com a Dorothy Compson, que eu ia encontrar um thriller com mistério que ia dizer não, eu afinal gosto mesmo muito disto, é disto que eu quero ler mais. E tinha ali as expectativas mesmo em alta.
A minha amiga que me emprestou o livro tinha-me recomendado com todo o carinho. A Ana Tudo Sobre Linhas também já me tinha dito imensas vezes que eu ia adorar. A Dora Silva do Livros da Ler com Chá também tinha comentado a dizer que eu ia gostar muito da autora, que gosta muito da autora. Eu tinha as expectativas mesmo lá em cima. E quando comecei o livro, encravei para aí na página 200. Porquê? Não é que o livro fosse desinteressante, é porque eu não estava propriamente interessada. Há aqui um assassínio no meio e nós supostamente devíamos estar super curiosos para saber quem é que matou, mas eu não estava curiosa, não me consegui ligar com a história, não me cativou de todo. E não estou a dizer que é um mau livro, muito pelo contrário, a escrita é fenomenal, como já disse, a forma de escrever os personagens está muito bem feita, tem elementos que de facto me surpreenderam e a nível de thriller e a revelação, esta parte mais policial do mistério, acho que está muito bem feito, mas simplesmente é um género que nem sempre mexe comigo. E acaba por ser um bocadinho por aí. As pessoas às vezes ficam surpreendidas por eu dizer que não leio thrillers, mas a verdade é que não dizem grande coisa. Ainda não encontrei um thriller que chegasse ao final e lhe conseguisse dar 5 estrelas. Eu acho que a questão é mesmo essa. Há alguns que me surpreendem mais que outros. Se o livro tem um toque de thriller e não é todo ele thriller, normalmente eu consigo me ligar um bocadinho mais com a história. Neste caso em particular, eu não conseguia ligar com a história. Encravei a meio, não tinha vontade de continuar e depois de desbloquear e de conseguir avançar mais um bocadinho, a parte final tornou-se mais interessante porque é a parte em que há mais revelações, mas é um livro que também não é uma leitura muito fácil porque lida com estas questões do marido. Nós acompanhamos a protagonista a ver o amor da vida dela, a ver a pessoa por quem ela se apaixonou e tentar confrontar com a pessoa que ela é agora e a descobrir tantas coisas erradas que ele faz e a perceber-se que ela própria inconscientemente já sabia delas e que inconscientemente estava a ocultá-las dela própria. É bastante pesado. É um livro que mexe com estas questões do casamento de uma forma muito forte e muito brutal. É mesmo de ela ter ali a imagem do marido como o amor que era de há tantos anos e perceber que esteve completamente cega e que não viu a pessoa em que ele se tornou. É um livro que vai mexer um bocadinho nessas questões e se isto é algo que vos possa incomodar, eu não recomendo esta leitura, porque eu achei essas partes estão muito bem trabalhadas, a autora faz aqui um excelente trabalho e nós conseguimos mesmo ver o pesadelo que isto é para a Tammy, além da relação das melhores amigas e tudo mais, tudo cai ali na vida dela. Portanto, é uma história que acaba por ser bastante negra nesse sentido, apesar do estilo de escrita ser bastante leve, mas, como já disse, eu estava à espera de ser as minhas 5 estrelas, estava à espera que ia ser este que eu ia dar ali as 5 estrelas. Eu gostei da leitura, excepto aquela parte em que encravei no meio, mas eu penso que foi mesmo o confrontar com essas expectativas, porque eu cheguei ali a meio e percebi que não ia ser desta que eu ia me apaixonar perdidamente, que não ia ser desta que eu ia conseguir dar 5 estrelas a um thriller, e acho que isso me levou um bocadinho a encravar ali a leitura. Depois, quando eu aceitei que pronto, ok, mas eu estou até a gostar da história, vamos avançar, lá consegui pegar novamente, mas de facto percebo perfeitamente porque é que há imensa gente a dar 5 estrelas a esta autora, percebo perfeitamente porque é que há imensa gente a dar 5 estrelas a este livro, e entendo isso. Para mim, simplesmente não funcionou porque não é um género que normalmente me agrada muito. Mas se gostam de thrillers, se gostam de thrillers com estas temáticas dentro do casamento, um bocadinho mais fortes, é um livro que de certeza que vão adorar, que está muito bem conseguido e muito bem trabalhado. Se nunca leram esta autora, eu estava super curiosa e não me arrependo de todo de ter lido. Pegaria noutro livro da autora? Sim, se estivesse com um estado de espírito para isso. Portanto, se for algo dentro deste género, tinha que estar num estado de espírito também para entrar um bocadinho dentro deste ambiente, porque lá está, não me vai agradar muito se eu for ali forçada, mas gostei da leitura em geral, dei-lhe 4 estrelas, portanto estão a ver que não é uma má pontuação, mas tinha mesmo esperanças que ia ser este livro que me ia cativar nos thrillers. Se por acaso já leram algum thriller com romance, alguma coisa que saia um bocadinho fora do espectro normal de thrillers, que acham que eu, mesmo com os meus gostos meio estranhos, iria gostar, por favor deixem-me nos comentários, recomendem, porque eu estou sempre à espera de recomendações novas, gostei de conhecer esta autora, só que sinto que este livro em particular não era exatamente para mim, mas ainda assim, muito obrigada querida Paula, beijinho grande, muito obrigada por me teres emprestado este livro, porque eu gostei bastante de conhecer esta autora.
E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre a Praia das Pétalas de Rosa, de Dorothy Comson. Digam-me em baixo se já leram este livro, se conhecem esta autora, se concordam em parte com a minha opinião, se discordam completamente, se têm outras recomendações para mim, deixem tudo aí em baixo nos comentários, já sabem que eu adoro ler os vossos comentários e receber recomendações vossas. Não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto, de deixarem um gosto se gostaram do conteúdo deste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e não se esqueçam que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo extra, mas ao adquirirem algum livro através daqueles links estão a ajudar-me aqui no projeto a crescer cada vez mais. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!